Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do Switch Podcast. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando. Tudo bem com vocês? Tudo jóia nessa segunda-feira? E pessoal, né? Temporada regular da NBA acabou, finalizou, acabou a temporada regular. Agora é onde o bagulho vai ficar sério, porque nessa semana teremos o play-in e os playoffs começando. E no vídeo de hoje nesse Switch Podcast maravilhoso, nesse episódio que você está ouvindo ou assistindo, se você estiver no YouTube, eu irei dar os meus palpites para o play-in da Conferência Leste e da Conferência Oeste. Só dando um recado para vocês, nesse play-in e nesse playoff, a gente vai ter vídeo demais saindo no nosso canal no YouTube. Por isso eu recomendo fortemente que você vá lá no YouTube, pesquise Switch TVBR e se inscreva para ficar por dentro de tudo. Eu vou fazer análise pré-jogo, análise pós-jogo, falar de curiosidades do play-in, do play-off, falar de tudo relacionado aos jogos que acontecerão. Então é muito importante que você se inscreva lá no nosso canal no YouTube e me siga também nas redes sociais, Twitter e Instagram, @SwitchTVBR, porque eu também vou falar muita coisa sobre o play-in e sobre o playoff lá. Então é muito importante. No vídeo de hoje, como eu disse, palpite, Conferência Leste, Conferência Oeste, mas antes vou dar só uma explicada rápida como funciona o play-in, como vai funcionar, porque pode ter muita gente que esteja meio desatenta e não saiba muito bem como que funciona, né? Eu mesmo tive muita dificuldade para entender, né, como que funciona o play-in, então eu vou explicar aqui para vocês. O negócio é o seguinte, pessoal, alguns anos atrás, né, 2 anos atrás, o playoff era muito simples, né? Os oito primeiros colocados de cada conferência se classificavam direto para playoff e era aquele chaveamento. Primeiro pega o oitavo, segundo pega o sétimo e assim sucessivamente. Para temporada passada e para essa, né, onde foi implementado o torneio de play-in, o sistema meio que mudou. Agora, em vez de ser os 8 primeiros a se classificar direto, são os 6 primeiros têm a sua classificação garantida. Já os times que ficaram da sétima à 10ª colocação nas suas respectivas conferências irão disputar o play-in, o torneio de repescagem da liga. O chaveamento, muito simples, o sétimo enfrenta o oitavo e o nono enfrenta o 10º. Porém, tem algumas particularidades. A primeira é, no confronto 1, né, vamos chamar de confronto 1, que é entre o sétimo e o oitavo, o vencedor se classifica diretamente para o playoff, ocupando a 7ª colocação na tabela. Porém, o perdedor não está fora da disputa, porque ele, o perdedor do jogo 1, entre o sétimo e o oitavo, vai enfrentar o vencedor do jogo 2, que é entre o nono e o 10º, ou seja, o vencedor do confronto entre o nono e o 10º colocado e o perdedor do confronto entre o sétimo e o oitavo jogam novamente visando pegar a vaga para o playoff, né? Buscando pegar a 8ª vaga na tabela, entendeu? Então é bem simples, o funcionamento é muito tranquilo de se entender. E nessa temporada, pessoal, a gente vai ter um play-in muito bom, com confrontos excelentes nas duas conferências. Eu quero começar aqui meus palpites falando sobre a Conferência Leste, né? Eu vou abrir aqui a minha colinha. Maravilha, vamos lá. Na Conferência Leste, os confrontos do play-in ficaram definidos da seguinte forma. Teremos o 7º colocado Boston Celtics enfrentando o 8º colocado Washington Wizards e teremos o 9º colocado Indiana Pacers enfrentando o 10º colocado Charlotte Hornets. Vamos começar pelo primeiro confronto Boston Celtics e Washington Wizards. São dois times que chegam em momentos totalmente diferentes. O Celtics vem de uma oscilação absurda durante toda a temporada, um time que acabou perdendo o Jaylen Brown para esse playoff, então está totalmente desfalcado, está sem o seu segundo e por muitas vezes primeiro melhor jogador do time, né, que o Jaylen Brown ocupou em algum certo ponto da temporada o papel de protagonista da equipe, à frente até de Jason Tatum. Então é um time que oscila muito, não vem de bons resultados, vem de jogos fracos, jogos onde acabaram sendo derrotados, então não chegam em tão boa forma assim. Diferente do Wizards, né? Wizards que começou a temporada mal, só que depois da parada do All-Star Game cresceu muito, né? Com o Westbrook
E o Bradley Beal, principalmente, jogando demais, né? O Russell Westbrook, inclusive, numa fase absurda, fazendo triple-double atrás de triple-double. É incrível o que ele tá fazendo. E vem de uma vitória excelente contra o Charlotte Hornets, né? Um comeback impressionante que garantiu a oitava vaga pro time. Então são dois times que chegam em momentos totalmente difíceis. E daí você fala, putz, Luiz, mas no mata-mata os times se igualam, né? A camisa pesa, o Celtics pode reverter? Pode reverter. Eu até vejo o Celtics complicando bastante, jogando bem, porque é um time que no playoff costuma jogar bem, mesmo não estando bem na temporada regular. A gente viu isso na última temporada, o time totalmente desacreditado chegou na final. Porém, eu vejo o Wizards numa fase melhor, e o estilo de jogo do Wizards eu vejo batendo muito no Celtics, né? O Celtics que é um time que tem uma defesa deficiente na transição, não é um time que defende bem na transição, e sem o Jaylen Brown, então complica mais ainda. E o Washington Wizards é um dos melhores times de transição na NBA, né? Um time que tem um contra-ataque mortal, principalmente pelo Russell Westbrook, né? Que é um cara muito agressivo, um cara muito rápido, quando pega o rebote vai direto para definir a jogada, e ainda tem um Bradley Beal numa fase impressionante, né, que brigou até o último segundo para ser o cestinha da temporada, acabou perdendo para o Stephen Curry. Então, o contra-ataque do Washington Wizards, para mim, vai massacrar muito a defesa, vai machucar demais a defesa do Celtics. E na meia quadra, né? Talvez no meia quadra o Celtics leve vantagem por ter um Jason Tatum, que é um belo criador de jogadas, por ter um Kemba Walker. Então, talvez no meia quadra o Celtics seja melhor que o Wizards, né, que acaba dependendo demais do Westbrook de construir jogadas. Então, se o Wizards implementar bem o seu estilo de jogo de transição rápida, se conseguir forçar uma boa defesa, que já forçou em alguns outros momentos durante a temporada, é um time que pode vencer essa série, e é o meu palpite, né? Eu acredito na vitória do Washington Wizards contra o Boston Celtics. Falando agora do segundo confronto, né? Hornets e Pacers, né? Para mim, são dois times que vivem fases totalmente diferentes, né? O Pacers, um time que, cara, sofre muito nessa temporada, um time que tá muito conturbado, o vestiário tá ruim, a gente já viu isso, né? Um time que não tem um vestiário harmonioso, é um time que tem jogadores, né? Pô, se degladiando entre si, né? A gente já viu o TJ Warren falando várias coisas que não está satisfeito. E é um time que, mesmo tendo bons jogos, né? Mesmo perdendo alguns jogos, mas jogando bem, como foi o caso do jogo contra o Lakers, é um time que é nem um pouco confiável e vai enfrentar um Charlotte Hornets muito embalado. Um time que jogou bem a temporada inteira. Essa 10ª colocação não é justa pela temporada tão legal que o Hornets fez. Se o time contasse com o Gordon Hayward, eu colocaria eles até como mais favoritos ainda. Provavelmente acho que não vai contar, acho que o Hayward não vai jogar esses playoffs. Se jogar, vai ser excepcional e vai ser mais uma ajuda ainda. Porém, mesmo sem o Gordon Hayward, eu ainda enxergo o Charlotte Hornets como favorito contra o Indiana Pacers, né? Um time que, mesmo tendo perdido para o Wizards, fez um baita de um jogo. Talvez a rotação tenha sido um erro, né? Talvez manter Rozier, Lamelo e Devante Graham na mesma rotação muito tempo em quadra, talvez tenha sido um erro, mas é um time muito bom, um ataque muito bom, é muito rápido no contra-ataque, é absurdamente rápido, e no meia quadra tem dois excelentes playmakers, né? Que é o Lamelo Ball, que é um excelente criador de jogadas para os seus companheiros, e o Terry Rozier, que é um cara que cria muito bem para ele mesmo e está sendo um jogador impressionante nessa temporada, numa fase incrível, e é um cara que no playoff ele costuma jogar bem, né? A gente lembra do playoff que ele fez em 2018 pelo Boston Celtics, onde ele substituiu o Kyrie Irving e jogou muito. Então, eu vejo o Charlotte Hornets até bem mais favorito do que o Indiana Pacers nesse confronto, ok? Então, nos dois confrontos eu vejo Wizards ganhando e Charlotte Hornets. Daí, beleza. Teremos então, na minha concepção, Hornets e Celtics. Quem leva entre Hornets e Celtics? Eu tendo ainda a apostar no Charlotte Hornets. Do mesmo jeito, é um estilo de jogo que costuma causar muita dificuldade para os Celtics. Essa transição rápida, esse contra-ataque veloz que o Hornets tem, talvez seja até melhor do que o contra-ataque do Washington Wizards, né? Então, se eu prevejo que o Celtics tenha total dificuldade com o contra-ataque do Wizards, contra o Hornets eu vejo tendo mais dificuldade ainda. E uma diferença é que o Hornets no meia quadra é melhor do que o Wizards, então o Celtics vai ter
muito trabalho para enfrentar esse Charlotte na minha concepção, e eu não sei se só Jason Tatum vai ser o suficiente. Então, para mim, no confronto entre Celtics e Hornets, eu acredito ainda na vitória do Hornets. Acho que o Hornets passa, então meu palpite pro play-in do leste é Wizards passando em sétimo e Charlotte Hornets passando em oitavo. Esse é meu palpite na conferência leste, beleza? A torcida do Celtics deve estar maluca comigo, mas galera, infelizmente a oscilação do Celtics é muito complicada, pesa demais, meus amigos, pesa demais. Vamos agora falar sobre os confrontos da Conferência Oeste, né? O play-in da Conferência Oeste, que, cara, vai ter um confronto que, cara, eu particularmente achei até o último minuto que não ia rolar, mas vai rolar, né? Teremos Los Angeles Lakers enfrentando o Golden State Warriors, né? Lakers que acabou, apesar de ter vencido o seu jogo, acabou não conseguindo escapar e ficou na sétima colocação. Vai enfrentar o Golden State Warriors, que fez um jogaço contra o Memphis Grizzlies, cara. Começando, vamos já falar desse jogo aqui. Para mim é um confronto muito interessante. A gente vai ter um LeBron James enfrentando o Stephen Curry. É muito legal ver esses dois se enfrentando novamente nos playoffs. Eu que achei muito complicado disso acontecer novamente, principalmente pela fase muito diferente entre os dois times. Uma fase mais de reconstrução do Golden State Warriors e uma fase de vitórias do Lakers. Eu não achei que os dois iriam se enfrentar, mas acabou acontecendo. Vai ser muito legal, vai ser um confronto que, acima de tudo, vai ser muito bom de se assistir, né? O Golden State Warriors é um time que vem de bons jogos, vem de um excelente jogo contra o Memphis. O Stephen Curry, cestinha da temporada, um cara que ganhou muita força para ganhar o MVP, não vai ganhar por conta da classificação do time, né? Foi muito mal na temporada, então dificilmente o Curry vai ser MVP por conta disso. Mas ele jogou como MVP, né? Jogou demais e vem numa fase excepcional. Porém, o Lakers é o Lakers, né? Eu sei que esse é um argumento muito vago, falar o Lakers vai vencer só porque é o Lakers. Ok, mas é um time que a gente sabe o que joga quando tá completo. E vai estar completo. Anthony Davis tá totalmente recuperado, Dennis Schroeder tá de volta, LeBron James tá de volta, jogou muito bem o LeBron James no último jogo contra o Pelicans, apesar de ter saído, mas segundo ele foi só um desconforto no tornozelo, nada que vai comprometer, ele falou que vai estar 100% na quarta-feira e eu acredito demais quando o LeBron James fala que ele vai estar 100%. Então esse time completo para mim é bem superior ao Golden State Warriors. Vai ser um massacre? Vai ser um jogo fácil? Não, não acho que vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo bem complicado, que na minha opinião tem até chances de ir para um overtime, muito por conta do Stephen Curry. Se o Stephen Curry jogar o que ele tá jogando a temporada inteira contra o Lakers, ele vai dificultar muito e tem realmente chance do Golden State Warriors bater o Los Angeles Lakers, muito por conta do Curry e pelo Draymond Green, que tá jogando muito, né, passando muito bem a bola e defendendo muito bem. Mas eu acho a rotação do Golden State Warriors infinitamente mais fraca do que a do Lakers, né? O Lakers é um time que você vem do banco, você tem o Montrezl Harrell, você tem o Alex Caruso muito bem, você tem o Kyle Kuzma que vira e mexe joga bem, o Marc Gasol ganhando mais tempo. No time titular, então, é um garrafão que tende a engolir o Golden State Warriors, né, com Anthony Davis e André Drummond, os dois vindo de bons jogos, né, o André Drummond conseguindo pegar muitos rebotes, algo que a gente estava cobrando muito dele, né, tá pegando rebote pra caramba, quase média de double-double, e o Anthony Davis jogando demais, a gente sabe que o Anthony Davis joga principalmente numa fase mais aguda, e tem o LeBron James. Infelizmente o Warriors não tem o matchup para parar o LeBron e o Anthony Davis, porque se você colocar o Draymond Green no LeBron, vai sobrar o Anthony Davis, não tem nenhum marcador para marcar o Anthony Davis. E vice-versa, se colocar para marcar o Anthony Davis, vai sobrar o LeBron. E ainda tem um Dennis Schroeder ainda que vai castigar muito, é um cara muito chato de se enfrentar e tende a fazer uma boa defesa contra o Curry. Então, nesse confronto, eu vejo o Lakers superior e vejo o Lakers saindo com a vitória contra o Golden State Warriors, ok? Segundo confronto, nono e o 10º colocado da Conferência Oeste. E é o seguinte, né? Teremos o 9º colocado Memphis Grizzlies enfrentando o 10º San Antonio Spurs. Tende a ser um belo de um jogo, viu? Tende a ser um belo de um jogo. São duas equipes que, ok, não jogam o melhor basquete que poderiam, né? O Memphis Grizzlies até que estava jogando bem nesses últimos jogos, né? Teve a volta do Triple J, né? O Jaren Jackson Jr., que faz total diferença para esse time, é um baita no jogador. Infelizmente o Ja Morant, cara, o Ja Morant não tá jogando bem nesses últimos jogos, ele tá me decepcionando um pouco, me decepcionou um pouco a temporada do Ja Morant, esperava mais dele. Porém, o Memphis é um time que me parece ser mais arrumado do que
o próprio San Antonio Spurs, que eu odeio questionar o Greg Popovich, odeio apostar contra, mas eu vejo o San Antonio Spurs não dando muita dificuldade assim para o Memphis Grizzlies, apesar de eu achar que vai ser um bom jogo, vai ser um jogo interessante, mas eu vejo o Memphis melhor do que o San Antonio Spurs, que infelizmente conta somente com o DeMar DeRozan, né? Se o DeRozan não jogar tão bem assim, o esquema do San Antonio Spurs desmorona. É um time que não tem um garrafão tão bom, não tem um garrafão capaz de parar um Jaren Jackson Jr. e um Jonas Valanciunas, que são dois jogadores muito chatos de serem marcados. Tem o DeJounte Murray no perímetro que pode causar sérias dificuldades ao Ja Morant, porque o DeJounte Murray é um baita de um defensor, eu adoro ele defendendo, e no ataque ele é bem completo também, mas ainda vejo o Ja Morant tendo alguma vantagem sobre o perímetro do San Antonio Spurs, mas o garrafão para mim é o que vai pegar. O Memphis é um time que joga muito no pick and roll, Ja Morant e Jonas Valanciunas, e tendo o Jaren Jackson Jr. espaçando muito bem a quadra, e tendo também o Dillon Brooks, que está numa fase excepcional para arremessar, eu vejo muito difícil o Popovich conseguir montar uma defesa para parar todas essas armas do Memphis Grizzlies. Então eu vejo o Memphis Grizzlies passando do San Antonio Spurs e vencendo esse confronto, ok? Então, nessa minha linha teríamos Los Angeles Lakers passando do Golden State Warriors, classificando em sétimo. E no segundo confronto, Memphis Grizzlies contra San Antonio Spurs, teríamos o Memphis ganhando e enfrentando o Golden State Warriors. Nesse confronto, para mim, daria o mesmo resultado que deu na partida de ontem. Para mim, Golden State Warriors venceria o Memphis Grizzlies. O Memphis não teve saída pro Stephen Curry, não tinha ninguém para parar os excelentes passes do Draymond Green, e eu vejo o Memphis mais inconsistente do que o Golden State Warriors, apesar do Warriors ser um time inconsistente, não é tanto quanto o Memphis Grizzlies, e o Warriors tem um cara chamado Stephen Curry no elenco. Ja Morant não consegue parar o Stephen Curry, Dillon Brooks não consegue parar o Stephen Curry, então para mim o Curry tem chances reais de fazer mais um jogo de mais de 30 pontos contra o Memphis Grizzlies, caso aconteça o que eu estou projetando. Então, para mim, Golden State Warriors passa bem contra o Memphis Grizzlies e se classifica na 8ª colocação na Conferência Oeste, tá ok? Então, recapitulando aqui os meus palpites, Conferência Leste para mim passa o Washington Wizards e Charlotte Hornets. Conferência Oeste para mim passa Los Angeles Lakers. Me enrolei, Los Angeles Lakers. Vou falar direitinho aqui para ficar bem explicado e bem cravado para vocês. E Golden State Warriors passa em 8º. Tudo bem? Bom, pessoal, esse é o episódio, um episódio longo, mas eu quis dar todos os meus palpites aqui. Obviamente, eu vou palpitar mais durante toda a semana. Vamos fazer mais análises aprofundadas de cada jogo, mas aqui queria compilar aqui meus palpites e aproveitar para explicar como funcionava o play-in e fazer algumas considerações sobre todas as equipes, ok? Quero pedir para você, por favor, se você tá só ouvindo esse episódio, tá no seu Spotify, tá no seu Deezer, favorita o podcast. Favorita é muito importante para você sempre receber uma notificação quando tiver conteúdo novo no podcast, ok? E se você quer assistir o vídeo, quer acompanhar mais do meu trabalho, vai lá no YouTube, Switch TV BR, você consegue ter acesso a todos os vídeos e todo dia vai ter vídeo nesse playoff, vai ser loucura no canal, então recomendo muito que você se inscreva, tá bom? Me siga nas redes sociais, @SwitchTVBR em todas para você ficar por dentro de tudo, todas as novidades eu solto primeiro lá. E no mais é isso, pessoal, né? Uma excelente semana a todos, muito obrigado a todos que assistiram. Aproveita, você que está assistindo o vídeo, deixa nos comentários no YouTube os seus palpites, né? O seu palpite na Conferência Leste, o seu palpite na Conferência Oeste pro play-in, tá bom? Vamos ter um episódio só sobre playoff, mas por enquanto falamos de play-in, tá bom? No mais é isso. Excelente semana, um beijo a todo mundo, um abraço e ó, tchau!